Em Massachusetts, jovem sofre queimaduras em explosão de carregador portátil. Tecnologia no combate às queimadas. Google anuncia investimento em satélites para 2025. Médica pneumologista alerta sobre fumaças no Brasil. Tudo isso e muito mais você vê agora no Brasil News. Boa noite. A gente começa a edição do Brasil News de hoje com um caso de violência. Um homem foi baleado em tiroteio na Times Square. O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira, por volta de 4 horas da manhã. De acordo com a polícia, um homem de 39 anos foi ferido na perna durante um tiroteio que começou perto de cinemas e outras atrações nas proximidades da 7ª Avenida. Relatos policiais ainda dão conta que 3 adolescentes foram detidos por suspeita de conexão com o ocorrido. O crime, que aconteceu no coração da Times Square, é investigado pelas autoridades policiais de Nova York. Um menino caiu numa ribanceira depois de pegar um atalho na volta da escola. O incidente foi na cidade de Wayne, em New Jersey. O menino de 11 anos foi trazido para um hospital local daqui de New Jersey. Segundo os socorristas, ele teve um ferimento na coxa provocado por um galho de árvore no momento da queda. O caso aconteceu nesta segunda-feira, enquanto ele e um grupo de amigos voltavam da escola para casa. Um dos amigos ficou no local e ligou para o 911. O outro voltou para a escola para pedir ajuda. Segundo o Corpo de Bombeiros de Wayne, o menino estava num local de difícil acesso e foi necessário utilizar uma cesta no resgate. De acordo com a polícia, os ferimentos do garoto não foram fatais. Raquel Freire, para o Brasil News. 4 homens foram presos por envolvimento em uma briga de rua na cidade de Danbury, em Connecticut. Entre eles, brasileiros. Os homens enfrentam acusações de agressão e posse de arma. Segundo a polícia, eles foram presos depois de uma violenta briga de rua que envolveu arremesso de garrafas, luta corporal e ameaça de uso de arma de fogo. O caso aconteceu na área oeste da cidade de Danbury, no último dia 8. Os agentes apreenderam uma arma de fogo no carro de um dos suspeitos que tentou fugir. Os homens presos têm entre 19 e 32 anos. Todos os 4 homens se declararam inocentes das acusações e têm audiências de pré-julgamento marcadas para o dia 25 do mês. A investigação continua em andamento. Uma adolescente de Massachusetts ficou ferida depois da explosão de um carregador portátil. O incêndio está sob investigação. A adolescente de 16 anos da cidade de Topsfield se recupera de queimaduras leves. A explosão aconteceu quando ela assistia a um filme com amigas. O celular estava conectado a um carregador portátil e explodiu, provocando um incêndio na casa. A jovem relatou que um dos braços chegou a ficar em chamas, mas o moletom que ela usava teria minimizado as queimaduras. Ninguém mais se feriu. O Corpo de Bombeiros levou 45 minutos para conter as chamas. O incêndio está sob investigação. Veja no próximo bloco: motorista de ônibus escolar é preso na Flórida, acusado de agredir aluno. As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família.
Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife do lombo sem osso 6,29 a libra. Filé mignon 8,99 a libra. Espiga de milho 2 por $1. Mineiro pão de alho com queijo mussarela 4,99 cada. Ioki farinha de mandioca crua ou torrada 2 por $3. Teixeiras pão português 25 centavos cada. Está no Seabra, está no Brasil. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Mãe acusada da morte do filho por desnutrição se diz inocente no tribunal. O caso aconteceu na cidade de Fort Lauderdale. Michelle Doe, de 37 anos, declarou ser inocente pela morte do filho de 7 anos que morreu por desnutrição. Ela e mais 2 pessoas das 5 acusadas do crime prestaram depoimento no tribunal na segunda-feira. Na corte, os promotores disseram que a criança, que era especial, suportou fome prolongada e estava terrivelmente desnutrida e negligenciada. A mulher foi presa na semana passada junto a outras 4 pessoas, incluindo o irmão da criança e o avô. Todos respondem pelas acusações de assassinato em primeiro grau, homicídio culposo agravado de uma criança, abuso infantil e negligência. O menino morreu no último Natal. A acusada deve voltar ao tribunal no dia 31 de outubro. Um estudante de 11 anos foi preso por fazer ameaças nas redes sociais contra uma escola na Flórida. A prisão do estudante só foi possível depois de uma denúncia anônima de outro aluno da mesma escola. O acusado tem 11 anos de idade e teria mostrado aos colegas várias armas de fogo e facas em mensagens pelo celular. A polícia apurou ainda que o aluno tinha uma lista de escolas alvo dos supostos ataques. Na casa do garoto, entre outros objetos, os agentes encontraram réplicas de rifles, pistolas e munição falsa. Aos policiais, ele teria negado as ameaças, dizendo que tudo não se passava de uma brincadeira. O xerife do condado de Volusia fez um alerta aos pais sobre o ocorrido. Every kid that's been arrested and where they go to school, and then from there on out, we're going to publicly shame them and their parents. So parents, do your job. Don't let Sheriff Chitwood raise your kids. This is absolutely ridiculous. Tiroteio deixa um morto em uma movimentada avenida em Orlando. Oficiais do Departamento de Polícia de Orlando investigam um tiroteio perto da West Hobson Street e da North Lakeland Avenue. De acordo com os agentes, o tiroteio teria acontecido por volta de 9 horas da noite da segunda-feira. Ainda segundo a polícia, um homem foi encontrado baleado e, apesar de ter sido socorrido e levado ao hospital, morreu na manhã desta terça-feira. A polícia não divulgou o nome da vítima e nem informações sobre os suspeitos do crime. E mudando totalmente de assunto, a presença da superlua na noite dessa terça-feira vem acompanhada de um eclipse lunar parcial.
que poderá ser visto em várias partes do mundo. De acordo com a NASA, a também chamada de superlua da colheita deve atingir o pico de cheia às 10 horas e 35 minutos da noite, horário da costa leste dos Estados Unidos, e continuará cheia até quinta-feira, durante a manhã. Já o pico do eclipse lunar parcial está previsto para ocorrer às 10 horas e 44 minutos, também no horário da costa leste aqui dos Estados Unidos. No próximo bloco, você vai ver a suspensão das aulas de escolas em Brasília por causa da fumaça provocada pelo incêndio que se alastra há dias. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife do lombo sem osso 6,29 a libra. Filé mignon 8,99 a libra. Espiga de milho 2 por $1. Mineiro pão de alho com queijo mussarela 4,99 cada. Ioki farinha de mandioca crua ou torrada 2 por $3. Teixeiras pão português 25 centavos cada. Está no Seabra, está no Brasil. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Eleições americanas. Os candidatos continuam buscando apoio. Trump deve participar de um comício esta noite na cidade de Flint, no Michigan. O evento será moderado pela governadora do Arkansas, Sarah Sanders, que foi ex-secretária de imprensa da Casa Branca. É o primeiro evento desse tipo desde a suposta tentativa de assassinato contra o Trump lá no campo de golfe na Flórida no domingo. Já a vice-presidente Kamala Harris participou de uma discussão organizada pela Associação Nacional de Jornalistas Negros na Filadélfia esta tarde. Em meio aos inúmeros casos de incêndios no estado da Califórnia, uma gigante da tecnologia anuncia que vai investir mais de $10 milhões para detectar incêndios antes que se tornem de grandes proporções. A empresa Google anunciou o investimento de $13 milhões para melhorar as imagens de satélites que vão ajudar no rastreamento e detecção de incêndios florestais a partir de 2025.
De acordo com o comunicado, uma constelação de 50 satélites emparelhados com a ajuda de inteligência artificial será capaz de reconhecer incêndios do tamanho de uma sala de aula. A constelação, segundo o anúncio, fornecerá imagens de queimadas a cada 20 minutos para ajudar no combate às chamas antes que se propaguem e se tornem destrutivas. Atualmente, incêndios são detectados com imagens de satélites apenas na dimensão de um campo de futebol. Então, vamos ao giro pelas principais notícias do Brasil com Arlene Balieiro. Boa noite a todos. Eu começo o Giro pelo Brasil com a notícia de que o Ministério Público Eleitoral, o MPE, abriu na segunda-feira uma investigação para apurar o episódio entre os candidatos a prefeito de São Paulo, José Luiz da Atena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB. Durante um debate na TV Cultura no domingo, da Atena agrediu Marçal com uma cadeira. Em nota, o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, disse que, abre aspas, vai tomar as medidas cabíveis para garantir a lisura do pleito, reprimindo comportamentos que colocam em xeque a democracia. Fecha aspas. E a gente segue acompanhando a situação das queimadas no país. A Amazônia já é o maior emissor de gases de efeito estufa nos últimos dias. A informação foi divulgada pelo projeto Copérnicos, da União Europeia. Em agosto, a região da Amazônia Ocidental, composta pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, foi o segundo bioma mais atingido pelos incêndios. Foram 2 milhões de hectares queimados, ficando apenas atrás do Cerrado brasileiro. E pelo segundo dia consecutivo, a capital do Brasil amanheceu coberta por uma densa fumaça. A concentração de poeira é 11 vezes maior do que a recomendada pela OMS. Segundo a plataforma iCare, o índice de qualidade do ar do Distrito Federal está insalubre para grupos sensíveis. Vamos ouvir o que diz uma pneumologista sobre o assunto. Acaba fazendo com que a população fique mais suscetível a algumas doenças respiratórias. Então, nosso sistema imunológico baixa, nosso sistema de defesa fica baixo, fazendo com que a gente tenha as infecções. Gripe, Covid, pneumonia, além de exacerbar doenças já pré-existentes, Tem pessoas que têm, por exemplo, asma ou DPOC, qualquer doença pulmonar prévia, tem muita chance de piorar com essa poluição. E por conta da fumaça, hoje 25 escolas tiveram as aulas suspensas da capital federal. O maior problema enfrentado são as doenças respiratórias, que têm se agravado. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de janeiro até agosto, mais de 4.500 casos de síndrome respiratórias agudas graves foram registrados e 115 pessoas morreram. Por isso, durante esse período, é preciso redobrar os cuidados. E vamos saber a cotação do dólar frente ao real. A seguir uma entrevista no estúdio, você vai saber da importância de pagar as taxas aqui nos Estados Unidos. As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família.
Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira! Bife do lombo sem osso 6,29 a libra. Filé mignon 8,99 a libra. Espiga de milho 2 por $1. Mineiro pão de alho com queijo mussarela 4,99 cada. Ioki farinha de mandioca crua ou torrada 2 por $3. Teixeiras pão português 25 centavos cada. Está no Seabra, está no Brasil. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. O Brasileirão da Série A deu mais uma parada, só retorna no próximo sábado com a 27ª rodada. O Corinthians e o Fortaleza vão já se encontrar em campo para as quartas de final da Sul-Americana. Agora, olha essa boa notícia. A empresa Meta, proprietária de várias redes sociais, entre elas o Facebook e Instagram, anunciou um novo recurso de contas para adolescentes que deve trazer um alívio para os pais. As contas serão automaticamente privadas, ou seja, a opção de torná-la pública não será mais possível, limitando quem pode contactá-los. A nossa entrevista especial de hoje é com o contador Geraldo Brito, que vai revelar para a gente aqui os segredos e como você também fazer suas taxas a tempos e não se complicar com o leão americano. No Brasil a gente chama de leão, imposto de renda. Aqui também é leão? Aqui é o tio Sam, né? Aqui é chamado tio Sam, mais leve, né? É um titio, né? Agora lá é o leão, a bocanha mesmo, né? Mas lá no Brasil chama de leão, né? De leão, é o leão. Então, assim, as pessoas lá ficam aquela imagem, né? Do leão e aqui o tio Sam, quer dizer, na realidade tudo é um leão, né? É o leão que geralmente... Geraldo, quantos anos já como contador nos Estados Unidos? Eu comecei inicialmente em 1992. Naquela época ainda o Incontext era feito, os formulários era tudo feito à mão. A gente às vezes ia na Receita Federal, que no IRS, buscar os formulários. Às vezes nos Correios também dava os formulários, mas a gente praticamente fazia à mão. Quando foi em 2000 e 2005 começou o sistema eletrônico. Então nós já entramos na era da informática, né? Sim. Então a gente já fazia os e-files, as transmissões eletrônicas e ajudou bastante. Quais são os principais impostos, Geraldo, que os residentes aqui nos Estados Unidos precisam pagar? O principal é o income tax, né? É o imposto federal, esse é o principal. Agora existem vários outros, tem o sales tax, que geralmente também é muito importante, isso já é quem tem um comércio, então no momento que você está comprando as mercadorias, então você já... em New Jersey hoje está 6,625, é a taxa de income tax, você já automaticamente é aferido em cima do produto que você está comprando. E esse é um dos principais, né? Então tem vários outros, né? Quer dizer que tem o imposto sobre transmissão de propriedade, tem uma série de outros impostos, né? Mas o principal seria o imposto federal e o estadual. Como você deve declarar? Como é que a pessoa que está nos assistindo nesse momento deve declarar os impostos e quais são os formulários principais? O formulário principal é o 1040, né? Que eles falam o Tenfore, que é o formulário 1040
os contribuintes individuais, mas na realidade é um formulário que ele engloba todas as taxas. Você tem... Mas isso é o contador que sabe fazer isso. É o contador que... Existe hoje programas que às vezes as pessoas têm acesso, pode fazer online, algum cursinho, mas eu aconselho procurar um profissional. Sempre procurar um profissional. Sempre procurar um profissional, porque às vezes a pessoa... eu deixei de ter esse crédito, ou eu paguei muito. A gente, às vezes, vai ao meu escritório, então eu vejo que muita coisa ali foi feita errada, né? Erroneamente. As pessoas acham que está fazendo certo, Sim. Enviou. Depois que enviou, vai para a auditoria, né? Vai para a auditoria, aí a pessoa fica um pouco complicada. Então, eu acho que sempre procurar um profissional competente, de preferência um contador, para que o faça dentro das regras, né, do governo federal. Quais são os créditos e quais são também as deduções mais comuns? As mais comuns hoje, eles falam do One Income Credit. Ele é em cima praticamente de quem tem filhos, né? E são os créditos maiores. Existem outros créditos também dos filhos, os dependentes. Existem os créditos também por exemplo, você... trabalha como empregado, aí faz os descontos, no final do ano esse crédito já vai deduzindo o que você tem a pagar. Sim. E de preferência, quem não é empregado, eu aconselho fazer o estimated tax. Então, corre ali, né, assim, a cada período, né? Cada período, que seria abril, junho, setembro e 15 de janeiro do ano seguinte, fazer antecipação do imposto, porque às vezes a pessoa não é um self-employed. Então, o que acontece? Você está trabalhando, às vezes, na construção civil, então ele só recebe e põe na conta, põe no banco. E então, gasta. E gasta. Então, chega no final do ano, o que acontece? Você chega lá com 100, 200 mil dólares, fala, nunca paguei imposto, vou pagar tudo agora. Então, eu aconselho fazer o estimated tax. O que acontece se não pagar imposto? Seja um imigrante ele estando legalizado, estando com status em dia ou não? O que acontece? O que acontece hoje em dia é o seguinte, o imposto de renda, igual eu falo, não é praticamente... Você tem que fazer imposto de renda. Aquilo ali é um canal para você obter crédito, né? Tanto para comprar casa. O imigrante, por exemplo, na legalização ajuda. Sim. Que às vezes chega gente, por exemplo, clientes de advogados, faça aí 10 anos de taxa, ou 5 anos de taxa. Então aquilo acumula. Se ele fizesse periodicamente todos os anos, então o que ia acontecer? Ele já não tinha que pagar 50, 100 mil dólares para poder legalizar. Isso acontece, já aconteceu. Então é meio complicado. Então eu aconselho a pessoa a fazer isso para ter crédito, benefícios, né? E mesmo porque se no momento que ele tem crédito, ele faz o imposto, o governo costuma lançar algumas coisas assim, esporádicas de benefício para o cliente, né? Última pergunta, já para a gente encerrar, o período para começar a fazer a declaração dos impostos, é sempre janeiro, fevereiro? Não, o período ainda assim pré-fixado seria começa em 15 de janeiro e termina 15 de abril se tiver alguma extensão, mas o prazo é de 15 de janeiro a 15 de abril. E essa edição do Brasil News chega ao fim, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e boa noite.